A história da humanidade é, em sua essência, uma luta desesperada contra o esquecimento. Desde as primeiras pinturas feitas em cavernas, em tempos remotos, muito antes de Cristo, buscamos formas de externalizar o que sentimos e aprendemos. Nossos ancestrais deixaram marcas na pedra para que o conhecimento não morresse com o corpo. Hoje, estamos no limiar de uma mudança que faz as pinturas rupestres parecerem brinquedos de criança. A biologia é incrível, mas é falha. Nossas memórias são editadas cada vez que as acessamos. Cores desaparecem. Vozes perdem o tom e rostos queridos se tornam borrões com o passar das décadas. É aqui que a tecnologia promete intervir, não apenas como uma ferramenta externa, mas como uma extensão direta do nosso córtex. Visualize um mundo onde o conceito de esquecer se tornou obsoleto, onde cada livro lido, cada idioma ouvido e cada detalhe de uma tarde ensolarada de infância possa ser recuperado com a precisão de um arquivo digital. A proposta da Neuralink e de outras interfaces cérebro-computador não é apenas curar doenças ou restaurar movimentos. O objetivo final é a simbiose total com a inteligência artificial. Estamos falando de transformar a eletricidade dos nossos neurônios em dados que podem ser armazenados em servidores, replicados e talvez transmitidos. Mas o que acontece com a alma humana quando ela se torna um código binário? Se podemos salvar o conhecimento, onde termina o homem e começa a máquina biológica e ao silício para entender como podemos armazenar o conhecimento. Precisamos primeiro aceitar que o cérebro é a máquina mais complexa do universo conhecido. Trilhões de conexões sinápticas disparam sinais a cada milissegundo. Quando você aprende algo novo, a estrutura física do seu cérebro muda levemente. A Neuralink busca decodificar esse padrão. Através de milhares de eletrodos mais finos que um fio de cabelo, o dispositivo capta os picos de voltagem dos neurônios. Pense na dificuldade de traduzir o caos de uma orquestra inteira, ouvindo apenas o vibrar de uma única corda de violino. É isso que a inteligência artificial faz agora. Ela aprende a ler a partitura da nossa mente. Considere a complexidade de transformar uma emoção ou uma habilidade técnica em um arquivo de computador. Quando você aprende a tocar piano, não é apenas um dado guardado em um setor do disco rígido. É uma rede inteira de memória muscular e compreensão rítmica. A ciência atual sugere que, para armazenar o conhecimento humano digitalmente, precisaríamos de um mapa completo de cada conexão neuronal, o chamado conectoma. A Neuralink é o primeiro passo prático nessa direção, tentando criar uma ponte de alta largura de banda que permita que a informação flua nos dois sentidos. Se podemos enviar comandos para um computador apenas com o pensamento, o caminho inverso, o de baixar informações diretamente para o cérebro, parece ser apenas uma questão de tempo e refinamento técnico. O dilema da identidade e a imortalidade digital. Se chegarmos ao ponto de conseguir fazer o upload de uma memória, enfrentaremos o maior desafio filosófico da nossa espécie. Visualize que você decide salvar todas as suas experiências de vida em uma nuvem segura. Se o seu corpo biológico falhar e essa cópia digital for ativada em um novo suporte, ou até mesmo em um ambiente de inteligência artificial, será realmente você. A memória é o que nos define, mas ela é fluida. O ato de digitalizar algo requer fixação. Um arquivo digital não muda a menos que seja editado. A vida humana, por outro lado, é definida pela mudança e pela impermanência. Pense no risco de uma memória ser hackeada ou alterada por terceiros. Se o conhecimento pode ser injetado diretamente no cérebro, a própria natureza do aprendizado é subvertida. O esforço para dominar uma ciência ou uma arte desaparece
substituído por uma instalação instantânea de dados. Isso nos tornaria mais sábios ou apenas bibliotecas ambulantes sem profundidade? A inteligência artificial pode processar bilhões de dados por segundo, mas ela não sente o peso de uma descoberta nem a dor de uma perda. Ao digitalizar o conhecimento humano, corremos o risco de preservar a informação, mas perder a sabedoria que nasce da experiência vivida e do esforço biológico. O futuro que se desenha diante de nós é onde a biologia não é mais o destino final, mas apenas o ponto de partida. A possibilidade de armazenar o conhecimento humano digitalmente abre portas para a exploração espacial de longa duração, onde consciências poderiam ser enviadas através de sinais de rádio para corpos sintéticos em outros planetas. Considere que a morte, como a conhecemos desde os tempos de antes de Cristo, pode se tornar uma opção técnica e não uma inevitabilidade biológica. A Neuralink é a vanguarda de uma revolução que desafia a própria definição de ser vivo. No entanto, precisamos caminhar com cautela. A fusão com a inteligência artificial deve servir para elevar a humanidade, não para nos tornar meros processadores de dados. A verdadeira memória não é apenas o registro de fatos, mas o contexto emocional que os envolve. Se conseguirmos capturar essa essência, daremos o maior salto evolutivo da história. Se falharmos, teremos apenas criado máquinas que imitam a vida com perfeição técnica, mas sem o brilho nos olhos que define nossa jornada até aqui. O futuro da memória está sendo escrito agora, em fios de ouro e impulsos elétricos, esperando pelo momento em que o pensamento se tornará eterno.